emagreço, sabe por quê? Porque a culpa não é minha, a culpa é do meu temperamento. Por quê? Porque eu sou um colérico esfomeado, ou talvez eu seja um melancólico seletivo. Será que eu sou um sanguíneo distraído e nem percebo o que eu tô comendo? Ou talvez um fleumático, bom prato que come tudo pela frente? Eu sou a Aline do Intencionais e hoje a gente vai falar de como os nossos temperamentos influenciam a nossa alimentação saudável. Como isso tem feito com que a gente tenha se sabotado. Então, ó, já curte, compartilha, se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal, manda para os amigos, compartilha, porque assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e ele vai trazer mais pessoas. E nós vamos difundir essa informação para mais gente. Então, vamos nessa? Quantas desculpas a gente já arrumou para emagrecer? Quantas vezes a gente fala assim, mas a culpa não é minha, eu sou gordinho, eu tô acima do peso, eu como errado, mas a culpa não é minha. É o meu temperamento, é a minha mãe, eu não como nada e eu engordo com água. E aí a gente vê quantas desculpas a gente tem se apresentado, como a gente tem se sabotado, quantas pequenas mentirinhas nós contamos para nós mesmos. Não é verdade? Porque assim, o colérico, ele é esfomeado? Talvez seja porque ele é aquele cara mandão que quer tudo na hora, do jeito dele, porque as coisas só estão certas do jeito dele. Então, quando ele monta aquele pratinho, é o prato dele que tá certo. E se ele não tá emagrecendo, tá com gordura no fígado, se ele não está emagrecendo, a culpa não é dele, a culpa é de outra pessoa. E o melancólico? Melancólico seletivo, só come aqueles pães bons, aqueles alimentos mega preparados, aquela mesa muito bem posta, não é verdade? E o sanguíneo? Sanguíneo distraído. Eu nem percebi que eu comi um bolinho de chocolate, achei que era algo mais saudável. É cacau, né, minha gente? Então é saudável. E o pobre do fleumático, minha gente, que come de tudo. Mas ele acha que ele não precisa, que tá tudo bem. É alimentação, então a gente precisa se alimentar. E muitas vezes isso tem feito o quê? A gente se sabotar. Mas Aline, o meu temperamento influencia? Tudo nos influencia, mas são essas pequenas mentiras nesses nossos comportamentos que faz muitas vezes a gente se perder, que faz muitas vezes a gente se sabotar com pouca coisa. Peraí, gente, que eu me perdi aqui. Talvez o seu temperamento, ele tá te boicotando. Ou é você que tá boicotando a você mesmo? Vamos ver isso? Porque normalmente cada temperamento, ele tem sim uma característica muito específica. Porque normalmente cada temperamento tem uma característica muito específica, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa vida específica de cada temperamento e uma maneira que nós, talvez, muitas vezes nos enganamos em relação a isso. Então, muitas vezes a gente fala assim, meu temperamento tá me boicotando, e eu vou falar o quê? Mentira! Não é o nosso temperamento que nos boicota, somos nós, os nossos comportamentos que acabam nos boicotando. E acaba nos tirando de uma alimentação mais saudável, uma alimentação melhor. Né? Às vezes a gente para e a gente nem olha para as coisas que a gente está comprando. Então a gente precisa olhar para nós de uma maneira mais específica. Então vamos falar de cada temperamento? Então vamos lá. O sanguíneo. Por que o sanguíneo se boicota tanto? Sabe, o sanguíneo quando a gente vai fazer uma dieta, a gente fala assim, ó, vou perder 20 quilos, vou pra academia todo dia, vou comer só alimentação saudável, só salada e um grelhadinho. É isso que a gente fala? Então, o que acontece? Nós fazemos um planejamento macrão. Nossa, porque eu vou fazer isso, e é tudo muito grande. Quando a gente vai realmente para a realidade, são muitas coisas e nós somos muito pequenos diante desse desafio tão grande. Porque perder 20 quilos, ir para academia todo dia, só comer alimento saudável, se amar, se cuidar, ter autocuidado, é muita coisa para uma pessoa tão pequena quanto nós. Porque são muitos comportamentos e nada é assim a gente consegue mudar.
Toda mudança, ela gera uma transformação em nós. Mas a decisão de mudar, essa sim é importante. Porque toda mudança, ela vai gerar suas consequências. Mas e a decisão de mudar? A gente não pode tomar uma decisão baseada nisso. Vou perder 20 quilos, a partir de amanhã só como comida saudável, nunca mais coloco um refrigerante na minha boca, nunca mais bolos, não sei o quê. E normalmente essa dieta, ela dura quanto tempo? 2 dias. 2 dias. 2 dias. Na minha experiência, 2 dias. E eu falo isso pra vocês porque eu acompanho bastante gente. Nós temos um grupo onde a gente se desafia sempre a estarmos mais saudáveis, mais magros, né? Fazendo uma alimentação mais saudável. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, mas Aline, o meu temperamento não muda isso? Muitas vezes os nossos temperamentos, eles tendem sim a nos conduzir por alguns caminhos. Só que o nosso comportamento, esse sim é aquele que realmente nos boicota. É aquele realmente que faz a gente chutar o balde, minha gente. Porque a gente faz essas promessas gigantescas e a gente não é capaz de sustentar. Porque é 30 anos, 40 anos fazendo a mesma coisa e de um dia para o outro a gente quer mudar todos os nossos comportamentos. O nosso corpo não suporta, a nossa mente não suporta e nós não temos força o suficiente para isso. E eu brinco que tem que ser uma coisinha de cada vez. E vai ser sempre assim, porque a gente não vai aguentar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os temperamentos e como cada um lida com a dieta. Como que cada temperamento acaba se cuidando ou sendo guiado por essa essência, né? Porque o que é o temperamento é a essência, e o comportamento são coisas que nós fazemos todos os dias. Então, vamos falar do sanguíneo primeiro. Eu não sei porque hoje eu mudei a sequência e eu acabei começando pelo sanguíneo. Eu sempre começo pelo colérico, mas hoje vai ser diferente, vamos mudar o comportamento. O sanguíneo, o que é o sanguíneo? É um comportamento mais extrovertido, é um comportamento mais enérgico, é um comportamento mais sociável. E ali, o temperamento sanguíneo, ele acaba tendo mais influência. Sabe por quê? Porque o sanguíneo é o tipo de pessoa que não é muito profundo. Ele é um pouco mais raso. E isso é muito preocupante. Por isso que a gente tem que lapidar os nossos temperamentos. E o sanguíneo é aquele típico. Vou perder 20 quilos e vou para academia de segunda a domingo. Só que aí nesse meio do caminho, até o amanhã, né? Vou começar amanhã minha dieta, vou perder 20 quilos, vou comer só alimento saudável, vou para academia todo dia e tal. Só que do hoje até o amanhã de manhã, quando a gente vai iniciar esse processo, o que acontece? O sanguíneo já se perdeu muitas vezes. Por quê? Porque ele não fez a compra certa, ele não comprou frutas, legumes, ele nem sequer separou a roupa da academia, ele nem sequer tem um tênis para ir caminhar, ou então quando tem, ele nem separou. Aí ele olha de manhã, ele acorda, ele olha e fala assim, esse tênis tá sujo, putz, hoje não vai dar para ir. Pô, tá chovendo, não vou conseguir ir. Então, já que eu não vou, eu vou comer um pãozinho só hoje. Não vai fazer nada, não vai ter diferença nenhuma. Vou tirar metade do açúcar do café. E é assim que o sanguíneo vai levando a vida. Muitas vezes, sendo superficial nas suas entregas, sendo superficial nos seus compromissos. Então, quando eu falo que uma decisão muda tudo, muda se a gente realmente estiver disposto a mudar o nosso comportamento. Porque não adianta a gente decidir fazer ou decidir e não mudar o nosso comportamento. Porque nada vai mudar. Não adianta eu chegar aqui, orar e falar, Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso emagrecer. O Senhor sabe como que tá a minha saúde. Deus vai falar, Aline, eu te ajudo, vou te dar força de vontade. Mas se eu não mudar o meu comportamento de levantar, amanhã que eu vou começar, então tá, o que eu vou comer? Fazer uma listinha, porque sanguíneo odeia fazer listinha. Fazer uma listinha com o que vai comer na semana, com o que vai comprar, já deixar a roupa da academia pronta, celular longe da cama. Eu sou uma sanguínea que não põe soneca. Não gosto do soneca, tocou, eu tento levantar e fazer, porque o soneca eu acho que ele me cansa mais. Mas o brasileiro, 95% do brasileiro põe soneca.
Então, sanguíneo soneca, não põe o soneca, deixa o celular longe, despertou, levanta e vai. Sabe, é 1, 2, 3, levanta e vai. Então, são esses comportamentos que vão mudar. E o colérico? Por que o colérico não consegue fazer dieta? Porque o colérico fica pensando como que ele vai fazer. Que a culpa nem é dele estar tão gordinho, que a culpa é do outro. Que a culpa nem é tão dele de não ser saudável. O colérico, ele demora muito para tomar uma decisão, né? Ele demora um pouco para tomar uma decisão. Quando ele toma, ele vai e faz. Mas normalmente o colérico vai protelando isso, porque ele é muito decisivo. Quando ele faz a decisão, ele levanta e vai. Só que o colérico também gosta de tudo na mão. Então, para o colérico começar uma dieta, normalmente ele quer que as pessoas em volta façam junto com ele, o jejum também, que o ambiente dele se adeque a ele. E muitas vezes, quando a gente entra num projeto, num propósito de sermos saudáveis, de baixarmos o peso, ou então de entrar num jejum, isso normalmente vai ser feito único. Porque quando Deus pede um jejum para geral. Normalmente não, só quando é debaixo de uma direção da igreja, essas coisas. Mas quando é algo pessoal, é algo de você com Deus. Não é da galera, não é do geral, não é da família. Então, como ele tem essa mania de comandar o ambiente, ele vai deixando pra lá, porque vocês não querem fazer. E ele vai, sabe, se eximindo dessa culpa. Outra coisa que prejudica o colérico quando ele vai ser saudável é que ele acha que uma coisa substitui a outra. Então, ele acha que se ele já estiver malhando e comendo direitinho, ele pode ramelar numa outra situação. E não é assim. A gente tem que seguir um padrão. Então, muitas vezes, o colérico, ele não é o tipo de pessoa que desiste. Ele é o tipo de pessoa que realmente fala, não quero mais. Ele não é uma pessoa que desiste ou que ramela na missão. Ele é alguém que ele aborta a missão. Então, colérico, vamos lá, vamos ter calma, uma coisa de cada vez. Dá sim para fazer só a dieta, dá sim para fazer só o jejum, sem fazer o exercício físico, sem se martirizar, sem querer perder 20 quilos em uma semana. Vamos devagarinho, vamos uma coisa de cada vez, é o que eu costumo falar para a maioria das pessoas, porque a gente quer fazer tudo de uma vez. Nossa, gente, Tô com a minha colinha aqui, mas meu computador está muito estranho. O melancólico, gente, o melancólico, ele, para ter uma alimentação saudável, ele precisa de algo absolutamente saudável. O melancólico é aquele tipo de pessoa que ele quer planejar tudo. Ele quer pensar que nada vai dar errado. Então ele quer pensar, vou começar um jejum hoje, mas eu tenho festa, eu tenho isso. Então ele quer eliminar todas as coisas para ele poder ser perfeito. Então, melancólico, não seja perfeito. Vai e faz. Começa. Sabe, o melancólico é aquele temperamento seletivo para comida. Os alimentos têm que ser muito bem lavados, têm que ser muito bem selecionados, têm que ser muito bem cozidos. Então, isso acaba fazendo com que ele tenha mais dificuldade em lidar com o ambiente, que normalmente é um ambiente mais flexível, porque ele é muito quadradinho, as coisas dele têm que ser muito metódicas, né? Para um melancólico escolher um restaurante para comer ou para almoçar enquanto trabalha, para ele é muito difícil, porque tem que ser algo que esteja muito dentro dos padrões dele. E ele acaba sofrendo muito com isso. Quando o melancólico coloca uma coisa na cabeça, ele vai até o final. Ele raramente ramela na missão de um jejum. Ele raramente, ele é muito parecido com o colérico, de ramelar. Desanimei. Não, o dia que ele decide parar, não é porque ele desanimou, não é porque nada disso, é porque ele decidiu que ele não quer mais. Ele decidiu que ele não vai fazer, pronto, e acabou. Porque ele busca o perfeccionismo. Então, melancólico, não existe perfeccionismo, não existe. Dá para errar. E tá tudo bem errar. E tá tudo bem hoje não ter um alimento super saudável, super saboroso, né? E o melancólico ainda pensa em todos, né? O colérico pensa nele e que todos têm que abraçar a causa dele. O melancólico é o contrário. Ele pensa em todos e como ele vai se adequar ao ambiente de todos. Então isso fica muito difícil para ele, porque ele tem que fazer a comida para ele, para outro. Ele não tenta trazer aquilo para a mesa, para que todos façam. Ele faz, assim, ele é muito respeitador, ele respeita muito o limite do outro. Então, melancólico, não seja tão perfeccionista, vai e dá para fazer e tá tudo bem. E é isso que a gente precisa simplesmente começar
né? O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre equilíbrio e moderação. E eu acho que isso tem faltado muito em nós, né? Esse equilíbrio, essa moderação. Nós estamos nesse projeto de 30 dias sem açúcar e sem trigo. E lá no meu grupo, nas pessoas que têm me acompanhado, muita gente ficou pelo caminho. Muita gente não aguentou. Algumas pessoas falam, não, eu tô no jejum, mas ninguém sabe o que a pessoa tá fazendo, porque ninguém posta. Muitas pessoas falam assim, eu caí, mas eu vou voltar. Muitos falam assim, pra mim não deu porque eu tive uma festa de casamento. E aí eu vou falar pra vocês, esse final de semana eu tive em um evento de 3 dias, e mesmo nesses 3 dias eu não ramelei na missão. Eu continuo com o meu propósito de jejum, então eu tirei o açúcar e o trigo, e nesses 3 dias isso não mudou. Tanto que ontem eu fui almoçar no restaurante e não tinha sobremesa só, né? E aí eu cheguei pra moça e falei, moça, vocês têm alguma fruta? Ela falou, não, a gente tem só sobremesa, chocolates, essas coisas. E eu falei, que eu não tô comendo açúcar. E é tipo uma padaria. E aí ela foi lá e pegou o abacaxi que eles fazem vitamina, que eles fazem suco de abacaxi, e me trouxe um pedaço. Então a gente consegue sim, quando a gente tem determinação e busca, quando a gente toma uma decisão muda tudo. E eu acho que é isso que a gente precisa pôr sobre nós, pôr sobre a prova, sobre uma prova de uma decisão tomada, ela não pode ser recuada. Por isso que não adianta a gente tomar uma decisão gigantesca. A minha decisão é perder 20 quilos, é não comer nada. Não, eu tirei o açúcar e o trigo. Todas as outras coisas eu estou comendo. Mas você ficar sem açúcar e sem trigo é ficar praticamente sem tudo, né, minha gente? Tudo que é gostoso tem açúcar e tem trigo. Se não tiver, não é bom. Mas a gente vai se adaptando e o corpo vai acostumando. Meu corpo já acostumou. Então é mais o hábito, né? E o fleumático? O fleumático, gente, o fleumático é aquela pessoa mais boazinha do mundo, né? Só que assim, o fleumático gosta de comer muito bem. Você quer ver um fleumático com ódio? Ele ter uma comida que não é boa. Então, por que o fleumático normalmente ele se corrompe ou ele não consegue seguir um jejum e um propósito de uma dieta saudável? Porque o fleumático ele tem um paladar muito bom. Ele come qualquer coisa, ele não é seletivo. Normalmente a maioria dos fleumáticos são assim, são pessoas mais flexíveis, onde você consegue trazer muitas opções. Só que o fleumático ele é aquele tipo da pessoa que deixa a vida me levar. Porque ele é mais tranquilo, ele é mais na dele, ele não tem essa urgência do mundo, né? Vocês lembram lá no primeiro vídeo que eu coloquei a tartaruga do Nemo? É aquilo, sabe? É o tempo dele e tal. Só que o fleumático, quando ele toma essa decisão, pra ele fica mais fácil, porque ele come a berinjela, ele come... Meu filho é fleumático, mas ele não come beterraba. De resto, ele come todas as coisas. Então fica muito mais fácil pra você integrar essa alimentação saudável à vida e ao cotidiano dessa pessoa. Então os fleumáticos eles têm mais facilidade em um jejum ou numa dieta saudável, só que eles precisam tomar a decisão de ir. Eles decidem muitas vezes, mas eles não vão, eles ficam esperando o momento certo. O tempo certo, o tempo certo. Esse tempo certo não existe, é igual ao perfeccionismo. Um tempo perfeito para começar não vai ter. E o tempo certo para iniciar também não. Então, muitas vezes a gente fala assim, vou deixar para segunda-feira. Não deixe para segunda-feira. Faça agora, faça hoje. Aline, se eu errar, tá tudo bem, levanta e anda. A gente erra, tá tudo bem errar. E eu tô criando algumas oportunidades, né, aqui dentro do meu Instagram pra gente estar falando sobre o desenvolvimento humano, sobre como os nossos temperamentos têm temperado a nossa vida. E eu estou escrevendo um livro sobre a alimentação e os temperamentos. E eu quero conhecer você. Eu quero saber de você o que realmente te faz não ser saudável. O que te paralisa? O que te blinda? O que te aprisiona? Por que você não consegue ser saudável, ser a pessoa que você quer ser? Por que você não consegue chegar no seu peso? Hoje a maioria das pessoas estão correndo para as bariátricas. Só que uma decisão muda tudo. E uma bariátrica, ela muda muito a vida de uma pessoa.
né? São simplesmente 30 dias só tomando 50 ml de líquido. Então, se a gente tiver essa mesma disposição de mudar o nosso comportamento, não é muito mais saudável, prazeroso e feliz? Aquela pessoa que realmente conseguiu interromper um ciclo de sofrimento, um ciclo errado para um ciclo novo? Então eu convido você a deixar aqui nos comentários, eu preciso da sua ajuda, para que você me ajude a construir esse livro, para que a gente possa realmente mostrar como as pessoas lidam com as dificuldades dela, principalmente diante de cada temperamento. Então você deixa aqui nos comentários, meu temperamento é esse, eu sou colérica, Aline, não consigo isso, eu sou sanguínea e não consigo isso, porque a gente vai fazer uma escala. E eu quero ver se realmente as pessoas agem dessa forma. Gente, ó, compartilha esse vídeo, manda para os amigos, se inscreve no canal. Você me ajuda muito a se inscrever no canal e eu quero muito compartilhar esse livro com vocês. Já tá no forno um livro sobre os temperamentos e vai ter surpresa. Tá bom, gente? Então eu espero vocês. Um beijo, fica com Deus e até mais.